Olá pessoal, Eduardo Medina, mais uma vez aqui para falar de Grêmio. Hoje é dia de Grenal, teve o jogo contra o Juventude no domingo passado. Classificação difícil, como já era esperado, né? Sempre é difícil jogar contra o Juventude no Jacone. Mas eu queria começar hoje pelo técnico do Grêmio, Castro, que me agrada muito, assim. O pessoal o Castro andou sendo muito criticado pela imprensa por ter convicções e abandonar convicções. Essa história muito a nível teórico, assim, porque a gente pode ter convicção até não ter mais, né? Até o resultado não ser o esperado da convicção que a gente tem, e é o que acontece com Castro, né? Não adianta tu morrer abraçado com a tua convicção, que não vai servir de nada, né? No caso, a convicção que o pessoal criticava muito, a convicção de jovens, aproveitamento de jogadores que vêm da base, como Mac, Roger, Vieri, né? Então, assim, a partir do momento que não se vê resultado, a gente tem que abandonar a convicção, pelo menos momentaneamente. Assim, é o que o Castro faz, e eu acho muito legal isso, porque ele respeita o campo, né? O jogador jogou bem, rendeu, continua no time, né? Ou seja, ele obedece o que ele está vendo no campo, no jogo. Isso eu acho muito bom. Porque tem que ser assim, né? Não adianta morrer abraçado com a tua convicção em determinado jogador, como fazia o Renato, por exemplo, que, por exemplo, o Galvão, ele morria abraçado com o Galvão jogou mais de 40 jogos, nunca jogando bem, e o Renato insistindo. Isso a gente jamais vai ver o Castro fazer, né? Ao contrário, entrou, jogou bem, continuou no time, né? Eu acho isso muito legal, assim. Foi uma surpresa muito boa ver, né, acompanhar o trabalho do Luiz Castro, vendo que ele age dessa forma, assim. E isso aumenta a competitividade dos próprios jogadores, né? O jogador não se acomoda, né? Outra coisa, o pessoal, eu vejo que tem criticado muito o enamorado. Aqui o pessoal critica muito rápido, né? O Nardoni, muita gente já falou que não é tudo aquilo. Caraca, o cara jogou um jogo. O enamorado tá vindo de um outro país para um time estranho, entrou uma partida como titular e jogou bem, né? Mas o pessoal já andava criticando ele entrava para jogar 20 minutos, 30 minutos, meio tempo, e o pessoal já estava criticando. Caraca, meu, tu veio num país diferente, tu vai jogar num time diferente que tu não conhece ninguém. Quem está assistindo já deve ter entrado numa escola nova, num trabalho novo. Como são os primeiros dias, as primeiras semanas, os primeiros meses? Quanto tempo cada um leva para se adaptar num ambiente novo? Até tu te soltar, no caso do jogador, até ter naturalidade para jogar, não estar preocupado em errar. Todo jogador que vai para um time novo precisa de uma adaptação, precisa entrosamento com os parceiros, precisa se soltar,
psicologicamente, né? Não é assim, a gente não chega no ambiente já como se estivesse há anos. Ninguém, isso não acontece com ninguém, nenhum tipo de trabalho ou mesmo escola, né? E eu vejo, eu sou um admirador do namorado, porque eu gosto de jogador habilidoso. Ele me lembra até certo ponto, o pessoal critica também muito a complexão física dele, né? Que é baixinho, que é magrinho, mas olha a facilidade que ele tem para driblar, a mobilidade, a leveza. Bom, o pessoal imagino que diria se hoje o Denner chegasse no Grêmio. E o Denner era um monstro, e era magrinho, baixinho, e foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar no Grêmio foi o Denner, né? Não estou comparando o Denner com o namorado, até que são posições diferentes, embora o Denner fosse um atacante também. Mas o namorado tem muita habilidade, eu gosto muito. E espero que hoje no Grenal o namorado saia jogando. O TT vem de lesão, seria até um risco. Eu acredito que o Luiz Castro não vai fazer isso, não vai tirar o namorado do time. Embora eu já tenha visto que ele é um admirador do TT, mas hoje vamos ver. Vamos ter mais uma prova, digamos, que para o Castro o campo fala. O namorado está começando a se soltar. Ele ainda não está com naturalidade, se nota que ele não está com naturalidade ainda para jogar. Mas ele está começando a se soltar, está conhecendo os companheiros, está começando a se entrosar. Outro ponto desse Grenal, o MEC. Está uma discussão em torno disso, joga o MEC, não joga o MEC. Eu, na minha opinião, tendo Monsalves e tendo o William não gosto muito com meia, mas eu colocaria o Monsalves, se tiver plenas condições. Porque eu acho muito arriscado um Grenal, o time do Inter é um time muito físico, é um time que marca muito de perto. Eu acho um risco colocar o MEC de cara, assim, porque num Grenal, porque ele não tem experiência ainda, ele jogou praticamente 2 jogos apenas como titular, e no meio o Inter marca muito forte. Eu entraria com o Monsalve. Eu acredito que o Castro vai começar com o MEC, porque já deu para, nesse tempo, conhecer um pouquinho o Luiz Castro e ele valoriza muito o campo. O MEC jogou bem no último jogo, embora não tenha sido uma coisa extraordinária. Eu acho ele ainda carrega um pouco daquela coisa da base, que é um jogo mais... não é tão... ainda não captou exatamente, não entrou no jogo profissional ainda. Alguns jogadores demoram para fazer isso, porque o jogo profissional é mais físico, é mais de corpo, e ele às vezes não sabe evitar esse confronto de corpo no jogo profissional. Por isso que eu não entraria com ele, porque eu acho um risco colocar o MEC, sair perdendo, por exemplo, e ter que tirar o MEC. Eu poria o Monsalves, que é um jogador mais pronto, com mais capacidade para o jogo físico, né? Ele é alto, ele esconde bem a bola, ele sabe esconder a bola, coisa que o MEC ainda não faz muito bem no profissional. Eu começaria com o Monsalves, mas vamos ver, eu acho que vai começar o MEC. Né? Por questão de merecimento, porque ele jogou bem no último jogo, embora não tenha sido extraordinário, ele cavou a falta que originou o gol.
E o resto do time, eu acho que está definido. Acho que começa enamorado também, pela mesma razão, merecimento. Amuso e Vinícius na frente. É um ataque interessante para hoje, para o Grenal. E o meio é uma pena que o Nardoni não possa, porque o meio do Grêmio eu acho um meio muito frágil fisicamente. O Arthur joga bem com a bola no pé e tal, mas no jogo físico ele é um pouco fraco, assim. E o time do Inter é muito forte nesse ponto. Eu espero uma vitória, mas vai ser um jogo muito difícil. Mesmo na arena vai ser um jogo difícil. Acho que se o Grêmio vencer vai ser um jogo apertado. A diferença de um gol, acho que não passa disso. A defesa, não gosto muito do Vieri. Acho que ele falta mais cabeça do que futebol. E a zaga é muito nova, né? Contra um time, contra um ataque bem interessante que tem o Inter, assim. Com Carboneiro, Borré, são jogadores experientes já. O Gustavo, eu acho que é mais jogador que o Vieri, mas ainda assim, vamos ver. Eu tô acreditando no Grêmio porque fora essa questão do Luiz Castro de obedecer o campo, eu acho que o Grêmio está começando a adquirir um padrão, que é pressionar o adversário, pressionar a saída de bola, pressionar a bola, evitar retornar e se plantar dentro da própria área, como fazia antigamente com o Mano, com o Renato. O Renato chegou a botar 4 volantes num Grenal e tomou um baile. Então, vamos aguardar. Eu volto depois para comentar aqui como é que foi o Grenal. Eu espero que seja uma vitória. E boa sorte para nós. Abraço a todos.